Eu vou fazer uma pergunta para você agora, você me fala. Diante do que você viu, o que você acha? Consegue ou não consegue? Não sei não. Não senti firmeza. Diante do que você viu, consegue ou não consegue? Então vira para essa pessoa e fala: você consegue. Pode se assentar agora. Você que está nos visitando, não fica preocupado não, gente, não é ruim da cabeça. É que nós estamos numa série de mensagens que tem por título Você Consegue. E hoje eu vou falar de conseguir algo que está muito além das nossas condições. O povo de Israel saiu do Egito, todo mundo sabe disso, assistiu na novela, e entrou na Terra Prometida. Quando entrou na Terra Prometida, eles não estavam debaixo de um governo, de um rei. Eles estavam divididos regionalmente e eram coordenados por juízes. E existia um juiz chamado Sansão, que ele tinha por obrigação ser sabedoria, ele não tinha, mas tinha por obrigação proteger o seu povo, isso ele fazia. Sansão, ele é uma figura, foi um homem histórico, não é fábula, história de Deus através de Israel. Ele era um camarada raro de achar. Desde criança, a mãe dele, sob a ordem de Deus, a mãe dele estabeleceu o voto do nazireu, que era não cortar o cabelo. Não cortava. Então ele cresceu, imagina agora um homem já adulto, que não cortava o cabelo desde criança, e fez 7 tranças. Você já imaginou ele, depois do que ele começou a fazer, que era enfrentar situações absurdas. Esse homem arrancou, as cidades eram fortificadas por muralhas de pedra, e tinham portões, 2 folhas de portão, muito grandes, altas, pesadas. Ele arrancou as 2 e colocou uma sobre cada ombro, direito e esquerdo, e subiu uma colina com essas portas. Todo mundo vendo. Ele enfrentava situações de enfrentar mais de 1000 homens sozinho. E esse homem, ele vivia uma realidade que Deus escolheu para ele viver. Eu e você não estamos naquela época. Graças a Deus eu não dependo do meu cabelo para ter força, porque ele não é tão abundante assim. Mas continuamos em luta. É verdade ou não é? Hoje a nossa luta é digital. Pessoas tentando nos enganar. Hoje um dos homens de grande riqueza do mundo, dono do Facebook, declarou abertamente que tinha um sistema de censura, escolhendo o que você podia ver e o que você não podia ver. Estamos falando do país com a democracia mais madura da nossa época. Isso também não é novidade para nós, porque volta e meia um ou outro fala, precisamos controlar, proteger as pessoas. Escuta aqui, quem se protege do que é certo ou errado é a minha consciência, a tua consciência, sim ou não? Eu não quero ninguém, eu sou livre para pensar. Quem mais aqui é livre para pensar? O diabo começa por aí, mas o que ele quer calar é o Evangelho. Então não apoie nada disso. A época que Deus se retirou da Igreja Católica foi quando a Igreja Católica se tornou a única opção. As pessoas não iam lá por causa de uma fé. Elas iam lá porque lá só que se fazia registro. Muitos avós e bisavós de vocês tiveram registro no livro da igreja, porque não existia cartório. É lá que se fazia casamento, é lá que se vivia a vida civil. E se abandonou a fé. De repente se criou toda uma estrutura laica, e a Igreja Católica ficou perdida no meio desse caminho, porque ela se deixou levar. Nós sabemos muito bem o nosso lugar. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra potestades e principados. E nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo.
Sansão viveu essa realidade. Sansão era o ponto de referência de Deus para a sua época. Deus, naquela época, tinha um ponto de referência chamado Sansão. Quando a injustiça estava acontecendo, Deus usava o seu servo, Sansão. Quando um problema estava acontecendo, Deus dava a solução através de Sansão. Quando um problema estava ameaçando o povo de Deus, Deus livrava o seu povo dos filisteus através de Sansão. Sansão era o ponto que Deus usava. Nós estamos milênios na frente, mas continuamos sofrendo ameaça. E eu quero saber, hoje, contra as mentiras e os ataques do mundo, Deus tem alguém para usar? Onde estão? Não mais. Eu quero ver Sansão aí. Balança as tranças, balança a trança. Não, não tem trança. Então balança o braço. E nisso nós somos garantidos? Não. É nisso que eu quero que você entenda. Você consegue. Você pode estar enfrentando uma situação muito mais forte que você, ou você pode vir a enfrentar uma situação muito maior que você. E você consegue. Só que você consegue na força da consagração. Sansão foi consagrado a Deus. E ele viveu essa consagração. E é sobre ela que eu quero te explicar. A história é longa, a história é interessantíssima. Se você nunca leu essa história, eu te convido a deixar marcadinho aí em Juízes 16, que eu já estou no fim da história. Mas depois você leia para trás, hoje eu reli toda a história. Olha, impressionante, esse camarada era um mistério. Um mistério. Ele era revoltado, desobediente, mas era o ponto de Deus. Ele se casou com uma mulher da turma dos inimigos. E depois, ela traiu ele. Depois ele vai com a tal da Dalila, também dos inimigos. E ela também trai ele. Fala para mim, tinha problema. Mas Deus usava ele. Deus não usa os perfeitos. Deus usa os consagrados. Onde são os consagrados? Juízes 16, lê apenas 3 versículos. Então Dalila, estou no final do discurso dela. Embora ele seja repetitivo, então ela usava a mesma coisinha, mesmo estilinho. Você não me ama. Olha aqui, como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Ô, irmão, vigia, não cai nessa. Segredo, só Deus pode aguentar teu segredo. Combinou? Amém? Não, porque tem umas levas por aí que fica falando que o homem tem que confessar tudo para a esposa. Irmão, o que passou, passou. Deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo. Se a tua esposa é curiosa, manda ela orar mais. Se Deus quiser, Deus revela para ela. Combinado? E abandona o que está fazendo de errado. Outro dia eu falei isso aí no retiro das mulheres. No final, a mulher veio me dar bronca. Mas o senhor tem que falar para mim. Eu falei, eu não sou teu contratado. Não sou teu detetive. Eu não falo nada, não. Zombou de mim 3 vezes. 3 vezes por quê? Primeiro ele falou, se você me amarrar com corda assim, 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 ele deu umas exigências da corda. Se me amarrar assim, eu ficarei preso. Ela chamou os comparsas, amarrou, e quando vieram para atacá-lo, ele arrebentou as cordas. Depois, mais uma vez, depois ele dá uma dica perigosíssima. Um dia que eu falar sobre isso com o tempo, ele começa a falar, se trançar o meu cabelo, as minhas tranças, e colocar um pino de alguma coisa ali, eu perco a minha força. Cuidado, a brincadeira dele estava chegando perto demais. Satanás chegou para o diabo, Satanás chegou para Sansão e falou assim, vamos brincar. Quem foi no face a face sabe o que eu estou falando. Vamos brincar. E começou a brincar, e ele foi brincando. E ele foi brincando. E olha no que deu essa brincadeira.
Versículo 15 ainda, concluindo. Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois foi mais forte, porque foi como nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Ela colocou ele sobre seu colo, fez ele adormecer, chamou os seus comparsas filisteus, cortaram a sua trança e então, por fim, o alertaram. Quando ele se levantou, a Bíblia diz que não mais o Espírito de Deus habitava nele. Nós estamos no ano do mover do Espírito. A força dele era do mover do Espírito. O prenderam, vazaram seus olhos para que ficassem cego e colocaram ele para girar moinho. Por fim, o colocam num show de espetáculo no templo de Dagon, o templo dos filisteus. E ali ele provoca a maior catástrofe da sua história. Mas depois eu falo sobre isso. Primeiro, a força da consagração. Você consegue, mas se você se consagrar. É para você repetir isso. Não, é para repetir para alguém. A força crescia com o cabelo. Vamos acompanhar isso. A força crescia com o cabelo. O voto de Nazireu foi feito como um sinal da sua consagração. Deixa eu ler para você a definição de consagração. Ato pelo qual uma coisa deixa de ser profana para ser destinada ao serviço divino. Repito, ato pelo qual uma coisa deixa de ser profana para ser destinada ao serviço divino. Este era o ponto forte dele. Este era o segredo da força dele. O seu cabelo apontava para um voto que ele fez diante de Deus. E um voto que vinha carregado de separação dele somente para Deus, de consagração dele somente para Deus. Sansão falhava em muitas coisas. Gente, eu não estou falando de um camarada perfeito. Eu não estou querendo falar mal dos outros aqui, longe de mim. Mas eu tenho que falar mal dele, primeiro que está na Bíblia. Segundo, para você entender que você é gente de carne e osso, como os pontos de referência que Deus usou no passado. Porque Satanás tenta te descredibilizar. Quando você tenta se levantar para dar certo, ele vem falar: você não merece, você não é nada disso, eu sei dos teus defeitos. Vamos falar de Sansão um pouquinho? Olha, ele era nazireu, ou seja, não devia tocar em nenhum cadáver, porque era impuro. Ele tocou num cadáver de um leão que ele matou com as suas próprias mãos. Depois ele encontrou ali mel, e ali ele tocou para tirar o mel. Errou, desobedeceu. Segundo, fez uma, como é que é o nome? Uma aposta, mas tinha um negócio por trás, como é que é? Um enigma para os seus convidados do primeiro casamento confuso que ele entrou. O casamento de confusão, que foi a primeira mulher, já que não era para ser. Ele faz o enigma. Ó, se pegar aquele dia quiser levar ali ela fica mais tranquila. Não deixa ela chorando, não. Senão ela fica com uma impressão do pastor, coitado. Ó, eu às vezes tenho vontade de chorar também. Não, pode pegar ela, pode ir ali para o cantinho, ela vai ficar à vontade ali, ó. Pequenininha, tadinha, ela não sabe o que se passa, não. Isso. Pode ir. Ali tem bastante espaço. Não tem problema, não. Ela é querida. Não belisca ela, não. Eu levava muito beliscão quando era pequeno. Por isso que eu sou traumatizado até hoje. Isso, vai ali, pode passar, não tem problema. Eu já parei tudo mesmo, pode ir agora.
O que eu falei mesmo? Do enigma. Então, eu falei só porque a do Rocio, ele virou o pescoço, que quase quebrou o pescoço para olhar. Ó. Ele fez o enigma, não contou para ninguém. Aí veio a outra mulher, não a Dalila. A camarada tinha um dedo podre para escolher. Que misericórdia. Veio a outra e falou assim, você fez um enigma para os convidados. Ele falou assim, do forte saiu doçura. E da morte saiu, e está lá o enigma. Depois você vê. Ela falou, você vai me contar. Por quê? Porque os outros vieram e falaram assim, faz ele contar, porque nós não queremos perder a aposta, porque apostaram. Ele fez, a mulher entregou. Eles vieram e falaram, é simples. É que a coisa mais forte do que um leão, a coisa mais doce do que o mel. Ele olhou para a mulher e falou, miserável. Resultado, nunca tocou na mulher, acabou o casamento, na festa do casamento. Ele foi, o Espírito do Senhor, diz a Bíblia, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele matou um monte de gente para pegar as capas e pagar a aposta. Errado ou certo, aquela força não era dele, era do Espírito Santo. Depois, ele fica bravo por causa disso com os filisteus. Ele pega centenas de raposas, amarra o rabo delas uma com a outra, põe fogo no rabo delas e solta na plantação dos filisteus. Põe fogo na plantação inteira de uma vez só. Fala para mim, um cara desse, se fosse membro da Igreja Batista das Amoreiras, a gente excluía ele. Excluía ou não excluía? A gente excluía. Mas ele estava ali como juiz de Deus. E Deus usando ele. Aí os camaradas vêm contra ele. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele pega de uma ossada de um jumento que estava ali, uma queixada. E com aquele osso na mão, ele mata mais de 1000 soldados. Sozinho. Olha que homem que tinha um histórico que ia dar muita confusão no meio da igreja. Mas era um homem de Deus. Por quê? Porque ele mantinha, ele conservava, ele se permanecia forte. Porque em uma questão que ele não podia falhar, ele não falhava. Na sua consagração. Deus não espera a tua perfeição. Deus espera a tua fidelidade. Deus não espera que você seja uma pessoa que não falha. Isso é mentira do diabo para fazer você desistir. Nós somos seres que falhamos, mas Deus quer ver o teu coração sincero, ligado a Ele, que se arrepende, que se conserta, que volta, que pede perdão, que dá continuidade, porque Deus não quer um robô perfeito na mão. Deus quer alguém que o ame de coração. E eu acredito que isso nós podemos. Eu acredito que isso nós podemos. A força crescia com o cabelo. O segredo do cabelo era só entre ele e Deus. Sua mãe sabia. E sua mãe passou para ele dizendo, meu filho, isso foi o que o anjo me pediu. O anjo que falou porque ela teria um filho, porque ela não podia ter. Ele era um milagre de Deus. Em tudo. E em tudo ele tinha que se manter na consagração do que ele se propôs. Isso vale para nós também, pastores. Muitas vezes nós pensamos, consagração errou numa coisa, perdeu tudo. Não. Vamos tratar como uma grande construção. Construindo um prédio desse tamanho. De repente ali deu uma infiltração. Vamos resolver aquela infiltração, não condena o prédio. Isso deixa que os irmãos fazem. Eu sei que doeu, mas é verdade. Pastor passa a vida estendendo a mão para quem cai. Mas se por um acaso um pastor cai, não surgiu uma mão para levantá-lo. Eu tenho diante de Deus, para receber no céu galardão, de alguns pastores que eu já ergui. Porque é raro. Mas você tem a mim. E não vamos condenar o prédio por causa de uma infiltração. Vamos resolver a infiltração.
Eu não tenho um time pastoral perfeito, mas não tenho nenhum Sansão complicado aqui no meio aqui não. Mas também não tem nenhum tão forte que nem ele. A força crescia com o cabelo, porque o cabelo era símbolo da sua consagração. Eu não estou falando para você deixar o cabelo crescer. Quem está me entendendo, diga um amém. Estou falando isso porque hoje é difícil pregar, gente, você não tem noção. O pessoal pega extratos, porque ele está olhando o Facebook ao mesmo tempo que está me assistindo, vem um alerta do Zap, ele vai olhar, é de um grupo que tem 1000 pessoas mandando carinha, bichinho, e ele olha, ele falou do cabelo? Ele falou para crescer o cabelo? Mas meu cabelo é fraco, não vai crescer. Você não entendeu? Foi nada. Mas agora está junto aqui, amém? A força crescia com o cabelo, é a frase que está lá. Por quê? Porque era símbolo da consagração que Deus exigiu dele. Deus não exige o nosso cabelo, no caso dele foi. Deus não exige o teu dinheiro, no caso de algum pode ser. Deus não exige o que Deus quer é o nosso coração, porque Ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para nos dar a chance de amá-lo também. Ame a Deus, busque-o em amor. Nesse amor, nós descobrimos então qual era a sua fraqueza. Qual era o seu ponto fraco? Não era Dalila. Eu cresci na igreja e muito já vi pregação sobre isso. E para uma criança, uma pregação com um enredo desse, meu irmão, a criança fica com os olhos estalados desse tamanho. Porque tem muita coisa rica da imaginação para uma criança. E eu lembro que os pastores falavam, cuidado com a Dalila, cuidado com a Dalila. Mas não foi a Dalila que fez, quem fez foi ele. A Dalila foi uma escolha errada. Deus reprovou e os pais dele reprovaram o que ele fez. Mas Deus não o abandonou. Deus não o deixou por causa da sua escolha errada. Deus manteve e Deus manteria enquanto ele ficasse firme na consagração. Dalila não era o seu ponto fraco. O corte dos seus cabelos era o seu ponto fraco. Qual era o seu ponto forte? Era o seu cabelo. Qual que pode ser somente o seu ponto fraco? O oposto disso. O corte do seu cabelo, que foi exatamente o que aconteceu. Muitos falam que foi a Dalila, muitos falam que foi o fato dele ficar brincando com o perigo, muitos falam que foi a rebeldia dele, mas em nada disso o Espírito de Deus parou de usá-lo. Agora, quando naquilo que Deus queria que ele se mantivesse, o problema é a infiltração de Satanás. Dalila foi uma infiltração de Satanás. A brincadeira dele com os filisteus, que não se brinca com o inimigo a gente tem que levar a sério, assim como não se brinca com demônios, porque eles são perigosos. E só perdem para o nome de Jesus. Não brincamos com eles. Essas brincadeiras foram infiltrações de Satanás. Satanás se infiltra com propostas que nos entretêm. Para Sansão aquilo era uma baita brincadeira. Uma mulher bonita, que ele estava abestado por ela, e ele falava, me amarra, amarrava. Ela, pronto, agora ele ficou fraco. Ele soltava. Oh, como sou forte. Agora faz isso, faz aquilo. Infiltração. Satanás nunca vai chegar para você e falar assim, negue Jesus e vá para o inferno. Mas é isso que ele quer. Ele vai se infiltrando. Ah, só isso não tem problema. Só aquilo não tem problema. Mas já temos mais 2 problemas. Só aquilo lá também não tem problema. Já são 3. Mas aquilo mais, o que é isso? Todo mundo faz. E outro. E você vai vendo. Ah, pastor, quer dizer que o Espírito de Deus me abandonou? Ainda não. Mas eu lhe digo, abandone esse caminho perigoso. Abandone esse caminho, porque Satanás não quer que você fique brincando para sempre. Ele te entretém, hoje nós vivemos um
paraíso de entretenimento que é um smartphone na mão. Isso aqui é infinito, gente. É joguinho, é filminho, é filmaço, é coisa que não pode, é coisa que não deve, é coisa que não tem problema, é coisa infantil que tem mensagem diabólica. Está tudo na palma da mão. Ele não se preocupa com isso. Satanás não se preocupa com as suas brincadeiras. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele queria desde o começo a quebra da consagração de Sansão. Ele queria desde o começo a quebra. Na leitura do texto, quando Dalila consegue o que ela tanto lutou, os filisteus vêm trazendo o dinheiro. Olha a traição, assim como fizeram com Jesus. Vieram e deram o dinheiro para ela e o prenderam. Olha só. E quantas vezes nós nos deixamos levar por situações que saem nos enfraquecendo. Satanás sempre quis o cabelo, a consagração, a origem da força. Satanás foi derrotado. Satanás foi derrotado, Sansão foi derrotado, Sansão perdeu, não foi Satanás, pois descuidou da intimidade com Deus. Você não é derrotado por um erro, você não é derrotado por uma frase mal falada, você não é derrotado por um pecado, você é derrotado porque a somatória dessas coisas te afasta da intimidade com Deus. É como um casamento. Um casamento não acaba por causa de um erro. Um casamento não acaba por causa de uma comida que queimou, por causa de um mau negócio que se realizou, por causa de uma postura errada de um cônjuge. O casamento acaba sendo aquilo a última gota de um copo que veio sendo cheio durante anos. Assim foi com Sansão. Ele perdeu e ele foi derrotado por causa da intimidade com Deus que ele colocou em segundo plano. Quando ele abriu para terceiros o que era uma coisa só entre ele e Deus, Deus não tinha mais parte com ele. E quando disseram, os filisteus vêm contra você, ele se levanta outra vez para batalhar. É um engano. Mais uma vez demonstra que ele não sabia o valor que aquilo tinha na vida dele. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Eu vou repetir. O nosso Deus é o Deus de mais uma chance. O nosso Deus dá mais uma chance. Eu não sei quantas vezes você já errou. Eu não sei quantas vezes você já quebrou tua consagração. Eu não sei quantas vezes você pode eu estar pregando aqui, você falando, meu Deus, eu queria estar chorando que nem aquela menininha estava chorando naquela hora. Eu queria me enfiar debaixo da cadeira. Mas eu quero terminar minha mensagem dizendo que a graça de Deus é regenerativa. Linda palavra, não é? A graça de Deus regenera. A graça de Deus alcança. Juízes 16, 22. Olha na tela ali que não vai dar tempo. O que está escrito ali? Não demorou muito, porém o seu cabelo começou a crescer de novo. Você tinha que dar uma pausa ao Senhor, porque Ele faz isso. Ele cego, não tinha mais como lutar, não tinha mais como exercer sua função. Ele preso, foi chamado num espetáculo, numa arena a Dagon, para rirem dele. Ele chega e fala ao guia que estava levando a ele, dizendo, me ponha entre os dois pilares principais do prédio. Que podia aquele homem fazer com pilares que 3, 4 homens não podiam abraçar e com o peso todo que havia em cima. E ele ali se apoia. Lembre-se, a graça de Deus é regenerativa. Ele pega e apalma. Com a mão direita, esquerda, ele se apoia e ele faz uma oração. Meu Deus,
mais uma vez só, me usa com teu Espírito e me dá força. E Ele faz força e aqueles pilares cedem e aquele prédio cai sobre 3.000 pessoas. E a Bíblia diz que Ele matou mais inimigos na sua morte do que em todas as suas batalhas. Sansão não terminou cego e perdido, ele terminou visualizando o plano de Deus para a vida dele. Ele era consagrado desde o nascimento, errou no meio do percurso, mas terminou dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Você consegue, você consegue, basta você consertar-se com o Senhor. Vamos proteger o que tem que ser protegido, vamos investir na nossa fé, vamos cuidar da nossa fé em Cristo, vamos cuidar do ambiente onde exercemos essa consagração, vamos cuidar da igreja, vamos zelar pela comunhão. Eu luto tanto para cuidar da igreja e da comunhão e sou criticado por isso. Quando vejo ameaças de divisão na igreja, eu me levanto como não me levanto contra nada. E sou criticado por pessoas porque eu trato divisores como ameaça. E sabe o que eu vou fazer sobre isso? Nada, vou continuar fazendo. Porque um dia eu vou prestar conta, não é para a opinião da igreja, eu vou prestar conta para o dono da igreja. E para o dono da igreja ele vai me falar: muito bem, meu servo bom e fiel, você protegeu meus pequeninos do ataque do inimigo de dentro para fora, tentando dividi-los. Aqui não. Diga aqui não. Aqui não, aqui tem pastor. Diga, aqui tem pastor. E nem que seja para pegar o cajado e bater na cabeça de um lobo. Mas que eu vou reagir sempre. Posso ser criticado, mas, irmão, eu não estou onde eu estou porque eu tenho medo de crítica. Eu estou onde eu estou porque eu tenho temor de Deus. E isso eu vou continuar tendo. Aqui na IBA é onde você expressa a sua consagração. Cuide disso, pois o teu futuro depende disso. Se coloque em pé junto comigo. Você consegue. Repita comigo: de você consegue. Repita outra vez: você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Põe o título lá: você consegue na força da consagração. Você consegue na força da consagração. Eu quero ter um momento muito especial com você agora. Feche seus olhos, por favor.